João, capítulo 16, o versículo 25 diz assim: Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Isso é o Senhor Jesus falando aos discípulos. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já está próxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Só até aqui. Aqui é o Senhor Jesus Cristo falando sobre a vinda do Espírito Santo para aqueles que creem no Senhor Jesus. E também ele falando sobre as parábolas, né? O Senhor Jesus ele falou muito por parábolas. E nós aprendemos nesses últimos domingos algumas dessas parábolas que o Senhor Jesus falou com a multidão e principalmente aqui com os seus discípulos. E agora o Senhor Jesus está falando que o Espírito Santo viria sobre eles e eles não ficariam em dúvida das parábolas que eles ouviram, mas agora eles entenderiam tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. Isso é, todas as parábolas que depois alguns dos discípulos aqui escreveram, algumas até que eles não entenderam, depois da vinda do Espírito Santo eles começaram a entender todas as coisas. Então hoje nós vamos fazer a revisão dessas parábolas que nós aprendemos. Eu acredito que vocês devem se lembrar de cada uma delas, dessas parábolas de nossa revisão. Nós aprendemos, a primeira parábola que nós aprendemos foi sobre um fazendeiro rico. Alguém se lembra dessa parábola? De um fazendeiro rico, lembra? Será que todos se lembram? Alguém sabe dizer como que foi essa história de um fazendeiro rico? Não se lembram? Como foi que ele ficou tão rico? Por que Deus depois chamou ele de louco? Um fazendeiro... Foi a primeira aula que nós aprendemos sobre um fazendeiro rico. Então, vamos ler aqui então, se ninguém lembra. Está lá em Lucas 12, no versículo 13 e no versículo 34. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Melhor versículo 16. Diz assim, no versículo 16, em Lucas... capítulo 12. O versículo 16 diz assim: Propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens. Para muitos anos descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros
e não é rico para com Deus. E essa parábola nós aprendemos que, né, este homem, ele acumulou muitas riquezas e ele se achava uma pessoa satisfeita com isso. E Deus perguntou: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? As riquezas não podem pagar a sua salvação. E nessa parábola nós aprendemos quem são os ricos para com Deus. E por que Deus chamou ele de louco? Por causa que ele estava colocando a sua confiança nas riquezas deste mundo, nas coisas desta vida, nos prazeres momentâneos e passageiros. E quem são os ricos para com Deus que nós aprendemos nessa aula, naquele dia? Nós aprendemos que os ricos para com Deus são aqueles que buscaram a Deus para a salvação, aqueles que leem a sua palavra e acumulam as riquezas das verdades de Deus em seus corações, que acumulam o conhecimento de Deus e das coisas do alto do Senhor nosso Deus. E também depois nós aprendemos sobre uma moeda perdida e sobre a ovelha perdida. Eu acredito que essa todos se lembram, né? A dracma perdida, né? A moeda perdida e a ovelha perdida. Alguém lembra o que aconteceu com aquela moeda perdida e com a ovelha perdida? Quando foram encontradas? O que aconteceu quando o pastor que perdeu a ovelha, ele achou ela, e a mulher que perdeu a moeda? Quando eles acharam, o que eles fizeram? Alguém se lembra? Não? Teve muita alegria. Aquela mulher, quando ela achou a moeda que ela tinha perdido em sua casa, ela chamou as vizinhas para se alegrarem e festejarem com ela, porque ela tinha achado a moeda. E aquele pastor, ele fez uma festa, né? Ele ficou muito alegre quando ele achou a sua ovelha perdida também. E isso significa quando pessoas como nós, que sem Deus estamos perdidos, quando uma pessoa se arrepende, a alegria no céu, a festa no céu por um pecador que se reconhece que está perdido e busca a Deus para a salvação. E no céu acontece festa com os anjos, com as criaturas celestiais de Deus, quando um pecador se arrepende. Foi isso que nós aprendemos na parábola da moeda perdida e da ovelha perdida. O Senhor Jesus contou essas parábolas para colocar na mente dos discípulos e das multidões, usando uma ovelha e uma moeda perdida, para eles compreenderem que quem nunca buscou a Deus para a salvação está perdido, como aquela ovelha da parábola e como aquela moeda. E a necessidade de eles encontrarem o Salvador, Deus, e de serem encontrados por Deus para a salvação. Depois nós aprendemos sobre uma parábola de alguém que se apossou das riquezas de seu pai e viajou para um país bem distante e desperdiçou com as riquezas deste mundo todo o dinheiro que ele tinha pego do seu pai, como ele tinha pedido. Alguém se lembra dessa parábola? A parábola de um jovem que pediu parte da sua herança e foi embora. Alguém se lembra o nome dessa parábola? Uma das parábolas mais conhecidas do Senhor Jesus. O filho pródigo. Vocês lembram que esse filho pródigo, ele recebeu, na verdade ele pediu para o pai dele a herança. E nós aprendemos, né, que uma pessoa que recebe uma herança, ela recebe quando o pai morre, né? E esse daqui, em outras palavras, ele desejou a morte de seu pai, pedindo a herança, e o seu pai o deu parte das riquezas dele ao seu filho, e ele foi embora para um país muito distante, muito longe, e desperdiçou todo o dinheiro em prazeres. E alguém se lembra o que ele decidiu fazer quando ele já tinha gastado todo o dinheiro? Ele começou a passar fome, ele começou a se alimentar junto com os porcos. Alguém se lembra o que ele fez? O que ele decidiu fazer quando ele começou a passar fome? Alguém se lembra desse filho pródigo? O que ele decidiu? Ele estava passando dificuldade, fome, ele gastou todo o dinheiro das riquezas. E o que ele fez?
Ele arrumou um emprego, ele construiu uma família. Ele voltou e pediu ajuda para o pai dele. Ele se reconheceu na situação que ele estava, ele se lembrou e disse, não é, na casa do meu pai os empregados, eles estão muito melhor do que eu e comem pão na mesa junto com meu pai e eu estou aqui passando essa necessidade, comendo junto às bolotas com os porcos. E ele se lembrou e ele voltou para casa. E alguém se lembra a surpresa que ele teve? Que ele ficou pensando, quando eu chegar eu vou falar para o meu pai assim, eu me arrependi do que eu fiz, eu me arrependi de ter pecado contra ti. Alguém se lembra que surpresa que ele teve no caminho? Que ele falou, não, eu vou ser um empregado do meu pai. Vocês se lembram? O pai dele perdoou. O pai dele, na parábola, nós vemos que o pai dele ouviu de longe e viu o filho dele vindo e já foi correndo atrás do filho dele. Ele pensando que talvez ele não seria recebido, ele com vergonha, ele com medo, ele pensou que ele não seria recebido, ou talvez o pai dele falaria, não, tá bom, seja um empregado aí meu, não, mas o pai dele recebeu com grande alegria, colocou uma aliança no dedo dele, colocou sandálias no pé dele, com grande cuidado com ele, e ainda fez uma festa, mandou matar um animal. É assim que nós, como pecadores, devemos se ver diante de Deus. Aquele homem estava sem esperança nenhuma. Ele estava longe demais da casa do seu pai, pronto a morrer de fome, sem esperança. Assim são todos os pecadores diante de Deus, estamos sem esperança nenhuma. Mas há uma luz no fim desse túnel, que Jesus se entregou na cruz no lugar de pecadores e Deus, Ele nos espera. Quando nós buscamos a Ele para a salvação, Ele já está ali pronto a nos receber e nos levar para o seu céu eterno. O que devemos fazer quando percebemos que somos pobres, pecadores sem esperança, é nos retornarmos para casa, igual este homem, né? Ele retornou para casa, isso é, nós nos retornar para o nosso Criador. O que há de nos fazer verdadeiros crentes e verdadeiramente muitos felizes. Nós temos uma grande necessidade. Nós somos pobres espirituais diante de Deus. Nós somos como mendigos sem alimentação espiritual. E nós precisamos implorar a Deus como uma pessoa morrendo de fome para que Deus Ele nos salve, para que Deus Ele nos alcance, para que Deus Ele nos traga a verdadeira alegria pelo Teu Santo Espírito em nossos corações. Também nós nos lembramos de outra aula que foi sobre um grande banquete. Será que alguém se lembra dessa aula? Um grande banquete? Aquela parábola daquele homem que convidou umas pessoas para o grande banquete e algumas pessoas deram desculpas para não participarem do banquete. Alguém se lembra? Se lembra, Sabrina? Lembra? Vocês se lembram de alguma desculpa daquelas pessoas para não participarem do grande banquete? De duas? Pode listar. Uma que eu só lembro a segunda e a terceira. A segunda foi que ele comprou frutas de bois e ele precisava experimentar. Isso. Porque ele acabou de se casar e Isso mesmo. O segundo comprou, né, a junta de bois. O primeiro ele comprou um campo e ele disse, não importa que eu veja, vou lá ver ele, né? E o outro comprou a junta de bois e disse, não dá, eu tenho que cuidar da minha compra. E o outro disse, não, eu vou me casar, eu não posso participar desse banquete. Então, essas foram desculpas, né, que as pessoas deram. É as mesmas desculpas que todas as pessoas dão para não ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele nos convida a um grande banquete em vários dias da semana, né? Mas principalmente no domingo, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, podemos estar na igreja se alimentando desse grande banquete que é a palavra de Deus.
Isso é um grande banquete e o Mestre, o nosso Criador, ele convida todo ser humano para vir fazer parte desse banquete. Mas as pessoas fazem o quê? Dão desculpas. Não, eu tenho mais o que fazer. Eu preciso assistir a minha série favorita. Eu preciso estudar. Eu preciso fazer isso e aquilo outro. Eu preciso viajar e passear. Eu preciso. Como essas pessoas deram desculpas. Então, assim, muitas pessoas dão desculpas para não buscarem a Deus, para não ouvirem a palavra de Deus. E por que é um grande banquete ouvir a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que a salvação, ela vem pela fé. E a fé vem por ouvir e nós damos ouvidos à palavra de Deus. Isso é, a única forma, o único meio que Deus determinou para que nós viemos a ser salvos é pela fé. E como eu e você recebemos essa fé? Ouvindo, lendo a palavra de Deus, entendendo e ouvindo o chamado de salvação que há na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quando nós estamos num culto, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós vemos a necessidade que nós temos de salvação e nós participamos desse grande banquete, que é a salvação. E quando pessoas elas se recusam a estar nesse banquete, esse grande, terno, amoroso convite de Deus para esse banquete, as suas vidas vão se passando aqui neste mundo, até chegar aquele dia que a luz desse mundo se apaga para essa pessoa e ela estará diante de Deus para ser julgada. E se ela nunca participou desse banquete, se ela nunca ouviu a palavra de Deus, ou se ela não deu ouvidos às vezes que ela ouviu e não buscou a Deus para a salvação, ela vai estar diante de Deus para ser julgada por todos os seus atos. Também nós aprendemos sobre uma parábola, a mais conhecida de todas, essa parábola. Em muitas religiões é conhecida essa parábola, aquela parábola do judeu que foi ferido e ele não esperava a bondade da parte de um homem samaritano. Vocês se lembram? Como que é o nome dessa parábola? Bom Samaritano. Parábola do bom samaritano. Um judeu que foi ferido ali, né, por salteadores, e eles não esperavam a bondade de um samaritano. E isso é o que o Senhor Jesus faz e fez em todas as parábolas que nós aprendemos. Ele traz um suspense e uma surpresa sempre para os ouvintes. Aquelas pessoas ali, quando ouviram a parábola do bom samaritano, isso é, uma pessoa, um judeu, da família ali, daqueles judeus ali, do país deles ali, eles estavam ouvindo aquela parábola. Então, o Senhor Jesus começa a falar de alguns tipos de judeus, né, que são o levita e o sacerdote, que quando aquele homem estava ferido no chão, que ele foi roubado por salteadores e ele apanhou tanto, quase a morrer à beira da morte, então o Senhor Jesus ele conta aqui essa parábola como as outras e coloca uma surpresa nessa parábola. Por quê? Porque ele fala, passou um sacerdote e viu aquele homem sofrendo no chão e passou de longe dele. E vem um levita, isso é, um levita é uma pessoa que trabalha dentro da casa do Senhor naquela época. Trabalhava ali dentro do templo, uma pessoa religiosa, e aquela pessoa passou longe. Então o Senhor Jesus ele vem com a surpresa, ele fala assim, então está vindo um samaritano andando. Isso é, um samaritano, os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos, eles eram separados daquele povo ali de Israel. Eles eram judeus, mas em outras cidades, e eles adoravam a Deus não no templo junto com os judeus, eles adoravam no Monte Gerazim. Então, esses samaritanos e os judeus israelitas, eles tinham uma briga muito feia, eles se odiavam, eles chamavam um ao outro de cachorros, de animais, eles se odiavam demais. Então o Senhor Jesus ele aproveita e usa essa parábola do bom samaritano. E ele usa este homem, o samaritano foi o homem que ajudou o judeu no chão, que levou a ele até um lugar, até um hotel e pagou para que ele ficasse ali, passasse a noite ali, e ainda deixou um pouco de dinheiro a mais para que
ele pudesse ser cuidado em todos os seus ferimentos. Então, para os judeus que ouviram aquela parábola, eles ficavam com a mente atordoada, falando: como pode um samaritano fazer isso? Mas o samaritano aqui era uma figura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é este aqui que veio a este mundo e foi desprezado, assim como os judeus desprezavam os samaritanos. O Senhor Jesus foi desprezado neste mundo aqui. As pessoas zombavam dele, ridicularizavam, tentavam agredi-lo, até que conseguiram prendê-lo, né? E levaram ele até uma cruz. E ele mesmo se entregou naquela cruz. O samaritano era uma figura do Senhor Jesus ali. Como foi que o Senhor Jesus ele veio a este mundo? Ele veio a este mundo e ele sofreu no lugar de pecadores. E ele se entregou numa cruz para curá-los, para sará-los das suas doenças e enfermidades, isso é, das doenças dos nossos pecados, da enfermidade que está dentro de nós, que é os nossos pecados. Para nos restaurar disso, o Senhor Jesus fez isso. Nós estamos aqui neste mundo, sem Deus, nós somos como uma pessoa que estamos sofrendo. Sofrendo o quê? A violência do pecado que nos machuca, que nos traz dor, que nos traz doença, juntamente com as coisas deste mundo, que nos traz mais dor e sofrimento porque nós pecamos contra o nosso Criador, e Satanás também que nos tenta ao pecado. Então vem o Senhor Jesus, este bom samaritano, e ele passa por este mundo aqui para alcançar pessoas, para curá-las, para sará-las, para a salvação. Esta foi mais uma parábola que nós aprendemos. Outra parábola que nós aprendemos foi aquela que contou sobre um homem que foi para o céu e outro homem que foi para o inferno. Alguém se lembra dessa parábola? A parábola do rico e o Lázaro. O rico que foi para o inferno e aquele pobre, miserável homem que foi para o céu. De novo aqui o Senhor Jesus faz uma grande surpresa para os homens. Ele não está dizendo que os ricos vão para o inferno e nem que os pobres vão para o céu. Mas ele demonstra com uma parábola que nem todas as pessoas que estão bem arrumadas e bonitinhas e bem na sociedade estão bem para com Deus. E que nem todas aquelas pessoas que estão fétidas na sociedade, que são pobres, que têm tamanhas dificuldades neste mundo aqui, são pessoas pobres para com Deus. É isso que o Senhor Jesus ensinou. E ele ensinou como que é o céu e como que é o inferno por essa parábola. Alguém sabe explicar alguma coisa sobre isso ao se lembrar dessa parábola? Como que o Senhor Jesus ele falou um pouco do céu e como que ele nessa parábola ele falou um pouco do inferno? Como que é algumas coisas daquele lugar? O inferno é um lugar de tormento. Um lugar de tormento, isso. Aquele homem estava sendo atormentado. E os céus, você lembra? Não? Nós vemos ali que o Senhor, quando aquele rico foi para o inferno, aquele rico ele estava totalmente consciente, primeiramente. Talvez isso, ou talvez não, isso é uma das coisas mais tristes, né, do inferno. Porque não vai ser tirada a consciência de uma pessoa, né? Ela não vai morrer e chegar ali ela não se lembrar de nada. Muito pelo contrário, ela vai se lembrar de tudo. Vai se lembrar das oportunidades que teve para buscar a Deus, para a salvação. Vai se lembrar das vezes que ela ouviu a palavra de Deus. Vai se lembrar de tudo que ela fez nessa vida aqui e de tantas vezes que ela perdeu o seu tempo com coisas tão triviais e passageiras neste mundo e não buscou a Deus. Ela vai se lembrar. E aquele homem estava sendo atormentado ali no inferno. E depois ele olha para o alto e ele vê o pobre lá no céu, junto com Abraão. Isso é, Abraão ali é um símbolo de Deus, junto com Deus. E aquele homem atormentado ali, com tamanha dificuldade, ele pede um pouquinho da água que eles estavam bebendo ali no céu, para que eles sentissem um pouquinho de alívio. Mas Abraão falou para ele, não,
você teve grande alívio aqui nessa vida, com suas riquezas. Agora você está aí no inferno, sofrendo, e Lázaro teve tantas tristezas nesse mundo, tamanha dificuldade, e agora ele está aqui tendo alívio. Isso está querendo dizer de uma pessoa que não buscou a Deus para a salvação, viveu a sua vida neste mundo como ela bem quis, como ela bem imaginou, como ela pensou, nunca buscou a Deus da forma que ela bem quis, e ela se achava isso um alívio. Não posso estar numa igreja, numa religião, assim por dizer. E aquele Lázaro não, ele buscou a Deus. Não foi uma tortura, não foi um inferno buscar a Deus aqui neste mundo. Ele passou por dificuldades nesse mundo como um crente passa. E quais são as dificuldades? De não pecar contra Deus, de viver uma vida para o Senhor. E isso traz tamanhas dificuldades para uma pessoa que quer viver conforme a vontade de Deus neste mundo. Só que ali no céu nós vemos que ele teve grande alívio, ele teve grande paz, ele não teve nunca mais tristeza, nunca mais dor. Aquele homem Lázaro no mundo, quando ele era um pobre, um mendigo, ele estava cheio de chagas, cheio de doenças, e os cachorros lambiam as suas chagas, suas doenças. E agora no céu ele não tinha mais dor, não tinha mais aflição, não tinha mais tristeza nenhuma, somente paz e alívio. E Deus, ele adverte as pessoas quanto aos perigos que as aguardam. Aquele homem disse assim: vai lá, diz aos meus familiares para que eles não venham aqui, ressuscite um dos mortos, faça um milagre, assim por dizer, para que eles venham para o céu e não venham para esse mesmo lugar que eu estou. E o pai Abraão ali, isso é um símbolo de Deus, fala: não, eles têm já. Se eles não creem nos profetas, se eles não creem na lei, eles não crerão em mais nada. Pode um morto ressuscitar, pode Moisés ressuscitar e contar para ele que ressuscitou e que existe um céu e um inferno, isso não vai adiantar nada. Nenhuma pessoa é salva por um grande milagre, mas as pessoas são salvas por ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus fez muitos milagres aos olhos de grandes e muitas multidões, e nem todos foram salvos, e nem todos buscaram a Deus por verem os milagres. Muito pelo contrário, muitos queriam perseguir ao Senhor, mesmo vendo tamanhos milagres e sinais da mão do Senhor. E também Deus adverte as pessoas quanto aos perigos que a aguardam com a morte. Quando nós vemos que alguém partiu, quando alguém morreu, isso adverte a nossas mentes a grande necessidade que nós temos de buscar a Deus urgentemente. E que pessoas... Nós aprendemos também que algumas pessoas são carregadas para o céu em sua morte, pelos anjos quando morrem. E são aqueles que buscaram a Deus para a salvação. Naquele exato momento, quando aquela pessoa parte, ela estará num lugar de tamanha alegria, paz. Nunca mais dor, nunca mais tristeza, nunca mais uma tristeza profunda no coração, nunca mais. Mas muito pelo contrário, muita paz, muita alegria, muito regozijo. E não como nós vivemos neste mundo aqui por 10 anos, por 30 anos, por 50 anos, por 80 anos, por 100 anos só, não. Por toda a eternidade, nunca mais dor, nunca mais, para todos aqueles que vão para o céu buscar a Deus para a salvação. Foi isso que nós aprendemos nessa parábola do rico e do Lázaro. E também nós aprendemos uma parábola de um homem muito orgulhoso, que foi ao templo orar, junto com um homem que se sentiu muito mal por ser um pecador. Alguém se lembra dessa parábola? Fariseu e publicano, isso mesmo. 2 homens que oraram a Deus, que buscaram a Deus para a salvação, que foram... 2 homens que foram ao templo orar a Deus. E um deles muito orgulhoso. Um deles estava preocupado em mostrar
a sua religiosidade diante das pessoas. Isso é, ele foi no templo a se mostrar e ele orava se gabando, pensando em ser uma pessoa quão boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tão religiosa que era aceita por Deus sobre e acima de todas as coisas. E esses dois homens, eles oraram a Deus no templo juntos. Um deles era o fariseu. O fariseu era um homem muito religioso, um homem que se achava que já estava próximo de Deus por causa da sua religiosidade. Não, eu vou bem, eu vou à igreja, eu participo da religião. E ele orou dizendo, ó Senhor, dizendo sobre si mesmo, eu sou um homem muito bom, eu sou um religioso, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu faço isso, isso e isso. Enquanto aquele cobrador de impostos, ele batia no peito e dizia, quão pecador eu sou, quão necessitado eu sou da salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que uma pessoa foi justificada e salva por Deus e a outra foi reprovada. Por causa que, na verdade, o fariseu, ele orou não a Deus, mas ele orou para si mesmo. Eu sou uma pessoa boa, mas o publicano, o cobrador de impostos, aquele homem, ele viu a necessidade que ele tinha de salvação, como todos os homens. Também nós aprendemos daquela parábola das minas. Não sei se lembra o que aconteceu enquanto um nobre homem viajou para ser feito rei. Nessa parábola foi há poucos, acho que há 2 domingos atrás. Aquela parábola das minas, que um nobre rei viajou para ser feito rei. E que ele deu a algumas pessoas, ele confiou algumas minas para que eles negociasse essas minas e quando ele voltasse ele tivesse com mais delas. Esse nobre que nós aprendemos nessa parábola das minas é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que dá a homens e mulheres a oportunidade de ouvirem o seu evangelho. E quando ele voltar a este mundo, ele quer saber de nós o que nós fizemos com esta palavra que nós ouvimos sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é, o que nós fazemos? Nós ouvimos sobre Deus, sobre a salvação e nós negociamos, isso é, nós investimos essa palavra, a mensagem do Evangelho, ou melhor dizendo, nós guardamos essa palavra em nossas mentes e nós respondemos aquilo que nós ouvimos sobre o caminho de salvação. E nós pegamos essa palavra que nós ouvimos e nós buscamos a Deus para a salvação, ou nós pegamos essa palavra e guardamos em nosso coração somente e nós não fazemos nada quanto a isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele conta essa parábola dessas minas, que ele deu 5 para um, 10 para outro, e deu outra para outros. E um deles não fez com que isso, que esse seu investimento, ou não negociou essa mina que recebeu. E quando o Senhor Jesus voltou, ele ainda estava com ela. Isso é, ele recebeu a mensagem do Evangelho e guardou para si. Ele não buscou a Deus para a salvação. Ele não fez nada com essa mensagem que ele recebeu. E muito menos contou a outras pessoas sobre a necessidade que elas têm de ir para o céu, de buscarem a Deus para a salvação, de aproveitarem a oportunidade de irem a Deus quando ouvem o Evangelho de Deus. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nós compreendemos que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores, nós também temos que anunciar isso para as outras pessoas. Nós temos que aprender sobre isso e falar para que as pessoas busquem a Deus enquanto é tempo, porque a vida há de se passar. A necessidade de amigos na escola, de conhecidos nossos, de buscarem a Deus para a salvação, antes
que chegue o tempo de partirem este mundo e estarem na presença de Deus. E também, por último, nós aprendemos sobre o dono daquela vinha que queria cortar a sua figueira. Alguém se lembra dessa parábola? Foi a última de domingo passado. Quem lhe pediu para poupá-la por mais um ano? Vai vendo no esboço? A pessoa que cuidava. O vinhateiro, né? Isso. É a pessoa que cuidava. Ele pediu para poupá-la por mais um ano. Aquela pessoa queria fazer para salvar aquela árvore. O que o Senhor Deus espera e merece ver em nossas vidas. Isso é, o que o Salvador fez para que nós tivéssemos outra oportunidade para buscarmos a Deus. É o Senhor Jesus. A cada dia que passa, a cada hora que nós passamos ainda aqui neste mundo, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, se nós não buscamos a Deus para a salvação ainda. Então, a cada dia, cada semana que se passou, cada mês, cada ano, nós temos que respirar, se lembrarmos do nosso Criador e vemos como Ele é tão gracioso para com as nossas vidas, mesmo nós não nos preocupando em buscar a Ele, virando as costas para Ele, pecando contra Ele, se preocupando com as nossas próprias coisas aqui nesta vida e neste mundo. Então nós vemos a necessidade que nós temos de buscar a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade. Ele é tão benigno, tão bondoso, tão misericordioso e paciente para conosco. O que acontecerá com aqueles que se recusaram da mensagem do Senhor? Essas pessoas serão condenadas por Deus, por causa que essa mensagem ela é clara e essa mensagem ela é objetiva, isso é, que todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo e quem não crer, a Bíblia diz, já está condenado. Todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo devem correr para buscar ao Senhor, nosso Deus, para a salvação enquanto é tempo.